Sou Pedro Strozenberg, estou presidente do Conselho de Administração do Viva Rio. Nos últimos 30 anos atuei de forma direta, cotidiana, no Viva Rio e outras organizações da sociedade civil. Também participei de políticas públicas, participei da Defensoria Pública, faço parte de uma ouvidoria de uma grande fundação, a maior fundação do Brasil. Então, aos poucos, vocês vão poder me conhecer a minha trajetória profissional e o porquê esse acumulado de experiências pode servir ao Vasco nesse momento, a situação que o Vasco está vivendo e o desafio, sobretudo, de fortalecimento da associação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Minha formação, eu estudei no São Vicente, Colégio São Vicente, que é um colégio tradicional aqui da Zona Sul do Rio. Depois eu fiz faculdade de Direito na Unirio, uma das universidades federais também aqui da cidade do Rio, né? Da região metropolitana do Rio. E na faculdade, logo que eu comecei na faculdade, quando eu comecei na Unirio, foi justamente o início do movimento Viva Rio. Então eu peguei ainda esse iniciar do Viva Rio. Uma professora, Elizabeth Sequinde, que dava aula lá na Unirio, me chamou para começar então uma pesquisa sobre policiamento comunitário em Copacabana. Então justamente eram os anos 90, início dos anos 90, 94, início de janeiro de 94, e eu então assessorei ela, né, e junto com outros colegas da Unirio, coordenei esse primeiro levantamento sobre os dados de violência em Copacabana. Foi em janeiro de 94, então o Viva Rio começou em dezembro de 93. Então eu peguei justamente todo esse primeiro start do Viva Rio, e eu comecei trabalhando numa instituição chamada ISER, Instituto de Estudos da Religião, onde o Viva Rio ficava abrigado. E então eu fiquei durante 3 meses no ISER, janeiro, fevereiro, março. Quando chegou em abril, eu tive que escolher se eu ficaria no ISER ou ia para o Viva Rio. Eu acabei indo para o Viva Rio, mas então eu fiz parte a minha formação foi já nessa caminhada aí como estudante de Direito ainda, chegando no Viva Rio. E curioso aqui na pesquisa de Copacabana, que tem uma coisa que acho que também é relevante dizer, que a minha área a minha formação em Direito, a minha atuação é numa perspectiva mais da segurança pública, do acesso a direitos. Então a gente, quando começou esse trabalho em Copacabana, a pesquisa em Copacabana, a gente olhava o mapa da criminalidade e as favelas que apareciam como lugares nada violentos. Por quê? Porque não tinha registro. Então eram 0 crimes que aconteciam no Chapéu Mangueira, Babilônia, Pavãozinho, Cantagalo, Tabajaras, né? Nessa faixa de Copacabana. Os delitos estavam todos concentrados ali no asfalto. E aí comecei a trabalhar mais nessa perspectiva entre a relação do direito e da violência na favela e no asfalto. Então isso foi um pouco a minha trajetória. Então então misturando, né, o direito com a minha atuação no Viva Rio, eu acabei investindo fortemente no campo da mediação de conflitos. Isso também virou meu tema acadêmico, né? Então eu tanto praticava no Viva Rio, tinha atuação da atividade no campo do direito, no campo da mediação, quanto seguia nos estudos, na formação também, tendo a mediação como a minha área central, né? Meu tema principal de atuação. E hoje eu tenho essa característica, né, de uma formação no campo do direito e uma especialização na temática de mediação de conflitos. Então eu combinei, né, tanto a parte prática quanto a acadêmica, concentrando nessa perspectiva de mediação de conflitos, de busca de entendimentos, de construções coletivas de entendimento. Então acho que essa é uma das minhas características assim mais fortes em termos da minha formação profissional e
e acadêmica é no campo da mediação de conflitos. Então eu, quando comecei no Viva Rio, éramos 5 pessoas trabalhando, né? E tinham e o Viva Rio era capaz de mobilizar um grupo de voluntários muito grande, né? Estamos falando de 93. O Viva Rio nasce com 2 chacinas no Rio de Janeiro, né? De Vigário Geral e da Candelária. Então, deu 2 episódios marcantes, 2 episódios graves no Rio de Janeiro, que justamente agora fazem 30 anos, né? A Candelária fez agora em julho, o Vigário Geral vai fazer agora em agosto, e o Viva Rio vai fazer 30 anos em dezembro esse ano, de 2023. Então, na época, o tema da violência, como é hoje também, mas o tema da violência era um tema muito destacado no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro sempre teve essa característica, né, de exponencial da violência. E aí o Viva Rio, quando nasce com esse objetivo, de lidar com o tema da violência. E então nós éramos 5 pessoas e os assuntos mais diversos que iam aparecendo no Viva Rio. Eu era o mais jovem, sempre fui durante muito tempo eu fui o mais jovem no Viva Rio, assim, nessa área de coordenação, e depois assumi diferentes projetos. Tem um projeto que me caracteriza muito, que é o Balcão de Direito, que é um projeto de assessoria jurídica em favelas, que também trabalhava muito com mediação de conflitos, e que nasce em 5 núcleos no Rio de Janeiro, e depois acaba virando um projeto nacional em 17 estados no Brasil, virou uma política pública e deixou de ser uma ação do Viva Rio, passou a ser uma ação da política pública, né? Então isso está espalhado no Brasil, até hoje existe essa iniciativa já muito transformada, mas a gente começou lá em 96 isso, foi esse primeiro projeto do Viva Rio. E aí eu comecei, ali no Balcão tinha uma equipe mais ou menos de 200 pessoas, assim, de estagiários, de advogados e agentes comunitários. Depois eu saí do Balcão e acabei assumindo e fui criando, né? O Viva Rio foi criando e eu fui crescendo também dentro do Viva Rio. A área de segurança pública e direitos humanos. Então, nessa área de segurança pública e direitos humanos, a gente tem projetos na área de controle de armas, formação policial, com juventudes, né? De trabalho com juventudes, a questão dos direitos, enfim, então essa é uma área grande do Viva Rio também, estamos falando aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, e tinha aproximadamente 1.300, 1.400 pessoas na área que eu então coordenava aqui no Viva Rio, e também era uma área que tinha, digamos, um maior destaque assim, no Viva Rio naqueles tempos, mas tinham outros também programas. O Viva Rio é uma instituição de incidência, de ação, e já nos últimos 8, 9 anos ele tem trabalhado muito na área da saúde. Então hoje o Viva Rio é talvez uma das maiores organizações da sociedade civil brasileira, é uma OS, e tem aproximadamente 12.000, 13.000 colaboradoras contratados, né, diretamente, e movimenta aí um orçamento de aproximadamente R$1 bilhão. Grande parte hoje concentrada na área da saúde. Então o Viva Rio hoje tem uma atuação fortemente na área da saúde em diferentes partes do Brasil, e muito no Rio de Janeiro. Então tem é uma participação mais de incidência, né, de uma atuação direta na área da saúde. Essa aqui é a sala do Conselho de Administração aqui do Viva Rio, que é onde a gente faz as reuniões, a gente se prepara para lidar assim com os temas especialmente de riscos e de compliance e ouvidoria. Esse é a minha atuação aqui no Viva Rio, fortemente, é na presença do Conselho de Administração, que define, né, as regras gerais do Viva Rio, assim, em termos das políticas principais, e tem esses 2 órgãos de apoio, que é a ouvidoria e compliance. Então esse é o trabalho aqui que a gente faz. Aí tem a assessoria, né, da Ana, do Fabrício, e que de alguma maneira se espalha depois em toda a casa. Aqui foi também o Criança Esperança. Aqui chegou a ser a sede do Criança Esperança. Ronaldo Moleque, Schumacher, né? Tiveram muitas visitas aqui do Príncipe Charles, agora rei, né? Então aqui
Essa sede aqui foi um hotel, tinha sido autorizado para uma grande construção de um hotel 5 estrelas aqui no Rio e foi desapropriado nos anos 80. E ficou abandonado muito tempo, e aí então o Viva Rio resgatou esse espaço aqui, junto com o governo do estado, num primeiro momento montando o Criança Esperança, que funcionou aqui, a sede principal do Criança Esperança, de todo o Brasil, era aqui no Rio. E tinha esse espaço aqui como um espaço de funcionamento. Hoje o Criança Esperança já não funciona mais, já tem um outro modelo, e aqui então está a sede do Viva Rio. O Viva Rio, tem muitos diferentes projetos. Um deles é no Haiti, foi muito tempo. O Haiti foi uma área de grande atuação do Viva Rio. E o que hoje, digamos, tem ainda uma atuação do Viva Rio, no Haiti, assim, mas o que veio para o Brasil, o que perdura hoje, é que originou o Pérolas Negras, que é um clube de futebol que no início foi basicamente de haitianos e imigrantes, então ele nasce com essa origem. Então o Pérolas Negras é uma iniciativa do Viva Rio, que tem a ver com envolver migrantes e também na questão ambiental, e que hoje está disputando, é um clube que fica lá em Resende. Esse aqui foi um dos projetos, o Viva Rio teve milhares de projetos, assim, milhares. Então esse aqui é um projeto que era uma mistura de doação de sangue com torcida de futebol. Então era um estímulo que as torcidas contribuíssem para a doação de sangue. Então teve isso já com o movimento funk, teve isso com as torcidas organizadas. Então a doação de sangue é uma ação que durante muitos anos foi praticada no Viva Rio. Aí essa foi uma campanha que envolvia as torcidas e a doação de sangue. No novo cenário do Vasco, essa minha experiência pode ser muito valiosa. Porque eu, durante toda essa minha vida profissional, lidei e lido até hoje com o desafio de uma associação. Desafio financeiro, desafio político, desafio institucional, desafio da transparência dos dados, da organização dos dados, da necessidade de buscar soluções inovadoras e que estejam atualizadas e vinculadas com os desafios da sociedade atual, Então, essa perspectiva de fazer a gestão qualificada de uma associação, eu tenho realmente uma expertise, um conhecimento que é valioso. Eu trabalhei a minha vida inteira nesse campo, conheço bastante bem o funcionamento de uma associação e as demandas e as necessidades de uma associação. Então, quando o Vasco, ao vender o futebol, deposita no processo associativo, no clube associativo, uma força e uma importância ainda maior em termos de sustentação, Se você tira a receita que o futebol fazia movimentar a associação vai precisar encontrar novos caminhos. E esses caminhos eu conheço. Esses caminhos eu posso realmente contribuir. Não só em termos da dimensão, hoje, o Viva Rio, em termos de tamanho, de funcionamento e de complexidade, ele é expressivo, mas também pela sua capacidade de participação, de engajamento, de envolvimento com o torcedor, com o sócio, Então, eu acho que essa experiência, sobretudo a do Viva Rio, me dá uma condição de fazer uma instituição que é dinâmica, que é ativa, que é provocadora, mas também que é longeva, que tem sustentação financeira e política. Então, acho que é uma experiência que eu empresto aqui a essa candidatura e uma futura gestão do Vasco, que eu acho que pode ser muito valiosa. Duas questões, A primeira é que eu tenho uma experiência de execução, de executivo, de gestor direto, e tenho agora, nesses últimos tempos, uma experiência também de gestor do Conselho de Administração, que é um pouco o papel do presidente do Vasco. Então, hoje eu não estou num lugar, quer dizer, não necessariamente eu esteja numa função operacional, mas sim estratégica, mas sim de definição de rumos, mas sim de ser capaz de analisar
o contexto para frente, de poder dar 2 passos para frente, de olhar para frente. Porque o desafio de uma instituição, especialmente num cenário que o Vasco está hoje, está hoje instalado no Vasco, é de conseguir olhar para o futuro, é de conseguir construir perspectivas de futuro. Então esse é o papel do Conselho de Administração. Os papéis executivos e de administração, eles se aproximam, mas também eles têm diferenças. E é nessa experiência, nesse aprendizado, no meu caso eu tenho nos 2 lugares, eu acho que pode ajudar muito o avanço do Vasco. E um segundo ponto, que eu acho também é parte da minha característica, profissional e da minha vida pessoal, é a busca pelo entendimento, é a capacidade de lidar com diferenças, com desavenças, com superação das desavenças, com busca dos melhores caminhos. Então acho que isso também é uma característica necessária para essa próxima gestão do Vasco, de buscar criar consensos, criar entendimentos, não que isso anule as diferenças. As pessoas têm pensamentos diferentes, os grupos políticos têm lugares e papéis diferentes. Nós não somos iguais, mas nós podemos criar consensos a favor do Vasco. Nós podemos criar caminhos que promovam e beneficiem o Vasco. O Vasco precisa estar acima das nossas divergências, das nossas diferenças. E é nesse sentido também que eu aprendi ao longo desses 30 anos a lidar também com isso. A gente aqui lidava com movimentos de favela e polícias, que hoje também muitas vezes são vistas como antagônicos, mas eles têm muito mais entendimentos e proximidades do que o que acontece, a imagem que isso está colocada. Não é fácil, não é simples, o tema da segurança nos mostra isso, mas é possível. Em alguns momentos na história do Rio de Janeiro, esses caminhos foram construídos. Os interesses, às vezes, puxam para lados antagônicos. O desafio de quem está fazendo uma gestão, como num clube como o Vasco, é de que as convergências sejam maiores do que as divergências. Isso também eu aprendi a fazer na minha vida. A história do Vasco tem uma coisa que é genial e que continua a angariar e mobilizar novos torcedores, né? Basicamente, os jovens torcedores, eles são torcedores do Vasco pela história do Vasco, pelo que o Vasco retratou na sua história. E essa marca, uma das marcas mais importantes é o engajamento, que hoje também é uma coisa essencial para os tempos atuais. Engajamento é o que a marca pode ter de mais valioso, porque uma coisa são as receitas que o Vasco tem hoje, são poucas, são pífias, são muito menores do que o tamanho do Vasco. Mas o Vasco tem um potencial de engajamento que é gigante. Esse engajamento, conectar a torcida do Vasco, né? A paixão dos vascaínos e vascaínas, a capacidade de doação, de entrega dos vascaínos, é o que faz o Vasco ser gigante. É essa conexão com a torcida, essa conexão com a torcida espalhada no Brasil inteiro, com uma torcida apaixonada, com uma torcida comprometida. Então, o grande desafio da associação é de engajamento. É de fazer com que esses 20 milhões de torcedores contribuam e queiram contribuir para a sustentação e para a vida do Vasco. Isso a gente consegue quando tem confiança, quando a gente tem credibilidade, quando a gente tem transparência, quando a gente tem compromissos também com esses 20 milhões de pessoas. E é isso que faz a grande diferença. E é isso que nos últimos anos o Vasco foi perdendo pelos conflitos internos, por uma gestão privatista, por uma gestão elitista, por uma lógica de pessoas que acham que conhecem o Vasco e que não precisam dos 20 milhões de torcedores. O Vasco, a sobrevivência do Vasco, o tamanho do Vasco precisa desse engajamento. E eu acho que essa é a grande virtude que a gente pode adensar, é reconhecer isso e trabalhar nessa perspectiva. Trabalhar numa perspectiva onde o Vasco é dos vascaínos e os vascaínos são do Vasco. Essa convergência, essa união é que vai dar a sustentabilidade do Vasco. Claro que também você precisa ter uma gestão criativa, inventiva. Aqui no Viva Rio, por exemplo, se trabalha muito com a lei de incentivo, né? Sustenta também um clube com isso. Também um time que está
crescendo também, está disputando, né, o campeonato, tem um sub-20 muito bom. Por quê? Porque você vai construindo da base, você vai buscando financiamentos para que isso e vai também criando uma identidade para esse clube. O Vasco já tem essa história, já tem essa raiz, o Vasco já tem esse tamanho. O que a gente precisa é tratar melhor o clube, tratar melhor a torcida, reconectar o vascaíno, a vascaína com o clube. Se a gente fizer isso, o Vasco encontra as suas soluções econômicas e a sua sustentação institucional. Acho que uma coisa também que se associa, né, à história do Viva Rio, a minha história e a situação hoje do Vasco, é que quando o Viva Rio foi criado, era um momento de crise institucional, era um momento muito difícil no Rio de Janeiro, pelo tema da violência, mas também das perdas econômicas, também de uma sensação de que o Rio de Janeiro ali tinha acabado. Então, e o Vasco hoje vive também a sua principal crise institucional e econômica, e tanto o Viva Rio foi capaz de lidar com essa cidade partida, né, que foi até cunhada por um livro do Zuenir Ventura, que foi também do Conselho do Viva Rio. Então ele trouxe essa dinâmica de uma cidade que não se conectava e também uma situação que hoje a gente vive no Vasco. Então, para mim, essa origem do Viva Rio, há 30 anos atrás, e um desafio do Vasco hoje, eles também têm semelhanças nesse ambiente onde a associação precisa crescer, onde a associação precisa construir canais, pontes de diálogo, canais de entendimento, se fortalecer nessa construção. Então, isso para mim é uma marca muito forte, me motiva especialmente a estar nesse lugar, porque, primeiro pelo desafio, eu sou uma pessoa que prefiro o conflito do que o marasmo, eu prefiro os desafios grandes do que os pequenos, e segundo porque são cenários que se parecem, né? Pela fragmentação interna, pela dificuldade de buscar novas formas de atuação, pela nossa capacidade de preservar aquilo que a gente ama. E há 30 anos atrás era a própria cidade, agora é o Vasco. Então, nesse sentido, para mim, são conexões, são desafios que se somam e que eles não se repetem, porque cada um é único, mas que eles se parecem e que também nos trazem aí um desafio de fazer o bem, né, de dar uma contribuição para esse Vasco que é gigante, que é apaixonante, que todos nós temos vínculos, que eu quero que a minha filha possa viver as vitórias que eu assisti, celebrar as conquistas que a gente celebrou. Em grande medida, tanto na época no Viva Rio, há 30 anos atrás, a gente olhava para o futuro, quanto agora também no Vasco, eu espero olhar para o futuro. Eu quero realmente, acho que todos nós aqui, né, que já temos mais história no Vasco, mais histórias de vida, a gente tem um compromisso de olhar para essas crianças e dar um sentido ainda maior, pelo menos no campo também, nos resultados, porque o sentido histórico do Vasco ela já tem, o sentimento do Vasco ela já tem, mas que a gente também dê isso no campo, preserve esse gostar do futebol, das conquistas, de um Vasco vitorioso para essa infância que vem aí pela frente. Muito importante, no Viva Rio foi, no Vasco será, dialogar com a juventude, dialogar com novos vascaínos e vascaínas, ser capaz de construir um futuro. O Vasco não pode viver do passado. O Vasco tem que trazer o passado para o presente e, com isso, construir perspectivas do futuro. Esse que é o desafio da gestão do Vasco, esse é o desafio da sobrevivência do Vasco. A história do Vasco, o passado do Vasco, é gigante e nos orgulha. Temos que fazer do presente também essa mesma satisfação, esse mesmo compromisso, esse mesmo engajamento. Pouco a pouco aqui na TV Identidade Vasco, vocês vão conhecer um pouco dessa minha trajetória, um pouco do que eu posso contribuir com o Vasco, que eu coloco à disposição do Vasco, para que a gente tenha um presente tão glorioso quanto foi o passado e um futuro ainda maior, ainda mais de conquistas e de alegrias para os vascaínos e vascaínas. Saudações a todos.